1 Reis, capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão e morre, a partir do versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Amém? Até aí. Glória a Deus. Nós ficamos maravilhados como é que o que é valor para um, às vezes não é valor para o outro. E hoje, na idade contemporânea, nesses tempos que nós estamos vivendo, os últimos tempos, a gente vê que os valores, eles foram deturpados. Os valores foram totalmente alterados. O que é para ser valorizado foi desvalorizado. E o que você tem que dar valor, não deveria dar valor, você acaba valorizando. Olha a preocupação do pai Davi com o filho Salomão. A preocupação de um pai com o filho. Chamar o seu filho no leito de morte para dizer que ele tinha que guardar os mandamentos do Senhor, observar a palavra do Senhor, que Deus ia confirmar na vida dele que tinha prometido a ele, a Davi, que se os teus filhos andarem no teu caminho, ou seja, no caminho que ele estava andando, guardando a palavra de Deus, não faltaria sucessor no trono de Israel. Que coisa extraordinária. Que coisa fantástica. Observa como é que os valores, eles mudaram de uma tal maneira que hoje o caráter do ser humano foi totalmente deturpado a tal ponto que na televisão estava dizendo lá, criança de 10 anos, grávida. Quando que nós poderíamos imaginar uma criança de 10, 11, 12 anos grávida? Inimaginável há um tempo atrás. Hoje, vai nos postos de saúde e hospitais da rede pública próxima da tua casa, que você vai ver centenas delas lá. O que é isso? A falta da guarda da palavra, a desvalorização daquilo que Deus se falou. Deturpou o caráter do ser humano. O diabo, ele oferece lá fora para o camarada uma mulher para se relacionar sexualmente com ele. E o Espírito Santo mostra para o homem de Deus uma mulher para andar em santidade com ele, casar, estar junto com ele, formar uma família. E o que nós vemos mais hoje aí? Os conceitos de casamento foram totalmente deturpados. As pessoas já não casam mais, já não se preocupam mais em constituir uma família. O diabo, ele lança as modas dele aí pela televisão. Vamos morar junto para ver se dá certo. Se der certo, a gente casa. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas indo morar junto para ver se vai dar certo. Se guardassem a palavra de Deus, vamos esperar Deus falar para ver se a gente vai dar certo. Não, vamos morar junto para ver se vai dar certo. E essa estratégia do diabo, o Espírito Santo está me falando aqui, é para afastar cada vez mais o homem do desejo de ouvir a voz de Deus. Não, eu sei da minha vida, eu vou morar junto, eu vou ver se vai dar certo, o eu que deveria estar morto lá na cruz, está vivaço na mente, na cabeça, na alma, no espírito e no corpo dos seres humanos hoje em dia. Então a pessoa quer andar pelo que ela acha, não pelo que Deus fala. Então coisas raras que nós vemos hoje em dia, é como Jacó fez com os filhos, no leito da sua morte, preparando a bênção para dar, no caso ali o primogênito, e Isaac fez, né? No caso, Jacó tomou a frente lá de Esaú, que era primogênito, e tomou a bênção.
Tu vê a luta pela bênção que vem de Deus. A luta aqui, a preocupação de Davi com o filho dele, se tu guardar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, ele me prometeu a mim, que se tu não sair do meu caminho, se os meus filhos andassem no meu caminho, no caminho que eu estou andando, não ia faltar sucessor no trono. Hoje, onde está essa preocupação? Hoje é uma guerra para esperar o pai morrer para assumir uma empresa. Hoje é uma guerra para esperar a mãe e o pai morrer para pegar as casas para dividir, para alugar. Se preocupam mais com o que vão fazer com os bens do que em andar em santidade, em amor com a vida da pessoa que está diante dos seus olhos. Então o Espírito Santo te colocou aí, te trouxe hoje aí para ouvir. Lembrai-vos dos valores que há na palavra de Deus. Quando os pais no Antigo Testamento reuniam os filhos à volta da mesa para dar os ensinamentos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, reuniam os filhos antes do almoço, sentavam mais cedo na mesa para ouvir ensinamentos da palavra de Deus. Tu vê que Gideão depois cita isso por próprio Jesus, que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado. Esse valor, nós como Igreja do Deus Vivo, como uma das últimas igrejas do Deus vivo na face da terra, que as igrejas estão acabando, mas louvado seja Deus que ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. Esses 7.000 aí passa a ser um número profético para o tempo que nós estamos vivendo. Tem gente que ainda perfeitamente guarda a palavra de Deus. Por isso 7.000, ou seja, 7, operação de Deus, da divindade, operação perfeita. 3, operação em que envolve a Trindade, 3 vezes o 0, operação em que vai envolver a Trindade, em que nada ficará de fora dela. Por isso 7.000. Joelhos, submissão do homem a Deus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que o Espírito Santo está mostrando aqui? Lembrai-vos dos valores da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão valiosa, tão poderosa, que não há valores antigos. Os valores da palavra de Deus são sempre atuais e presentes. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, mas as palavras que Deus revelou antes de Cristo são tão vivas e eficazes quanto as palavras que Ele revelou depois de Cristo. E as palavras que Ele continua revelando que vêm realmente da parte dEle. Então o Espírito Santo hoje te colocou aí para ouvir isso. Quando tu se voltar para Deus, isso é que é se voltar para Deus, se voltando para os valores da palavra, Ele se voltará para vós. Se achegai a Deus, Ele se achegará a vós. Se aproxima de Deus, Ele se aproximará de você. E só se aproxima de Deus através da sua própria palavra. Não tem jeito. Então a preocupação que Davi tinha, uma preocupação fantástica, falar com o filho, que se o filho guardasse o caminho da palavra, como ele estava guardando, tinha uma promessa de Deus de não faltar sucessor sobre o trono de Israel. Que palavra, que herança esse homem deixou para ele. E o filho dele abraçou de tal maneira essa herança, valorizou tanto essa palavra, que Salomão foi o que edificou o templo, a casa do Senhor, que tanto Davi desejou fazer. E que quando acabou de edificar o templo, orou, diz as Escrituras, que Deus encheu o quê? Encheu a casa de fogo, fez descer fogo do céu. Aí esse fogo aí simbolizando a aprovação de Deus ao lugar. Deus fez descer fogo sobre o lugar que Salomão edificou. Quer que Deus faça descer fogo sobre a tua vida? Para que Deus te encha de unção e de poder? Glória a Deus. Põe a tua vida edificada na palavra. Glória a Deus. Põe a tua vida edificada nos testemunhos, nos estatutos de Jesus. Fogo vai descer sobre o teu altar. Amém. Fogo vai descer sobre a tua casa. Fogo vai descer sobre a tua saúde. Fogo vai descer sobre os teus negócios. E tu verás a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Para isso é só você botar a tua vida, glória a tua casa, a tua família edificada sobre o altar.
Glória a Deus. É você guardar os testemunhos, guardar os estatutos, guardar os mandamentos e deixar Deus ser Deus na tua vida. Quando você ora citando a palavra de Deus, observa que a oração tem um mover totalmente diferente. Tem um mover assim extraordinário, porque Deus se agrada quando Ele vê você clamando pela palavra dEle que tu está valorizando. Senhor, está escrito na tua palavra. O mestre por excelência, Jesus, nos deixou exemplo em Mateus 4 e Lucas 4. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. O tempo todo está escrito, está escrito, está escrito. Edifica a tua vida no que está escrito, que Deus vai encher a tua casa de poder, de unção, de fogo. Glória a Deus. Essa casa é o teu corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Então, quer ter uma vida edificada? Quer ter uma vida de louvor na presença de Deus, de adoração ao Pai? Edifica a tua vida pelo que Ele deixou escrito. Está escrito. Se nós trouxermos a memória, traz nessa hora a memória, uma coisinha só que eu quero que você traga a memória agora. Deus está no controle de tudo. Deus tem o controle do nosso tempo de vida aqui na terra. Deus tem o controle da nossa saúde. Deus tem o controle da nossa saída, da nossa entrada, do nosso deitar, do nosso levantar. Deus tem o controle sobre tudo. As folhas que caem da árvore, quantas aves tem no céu, quantos peixes tem no fundo das águas, quantas células há no nosso corpo, o que o governo está fazendo, o que Satanás está fazendo, o que ele está pensando em fazer. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Põe na cabeça que não existe nada acontecendo em que antes Deus já não esteja sabendo. O homem espera acontecer para falar. Deus, e somente Ele é onisciente, fala antes que aconteça. Mas se Deus falou e não aconteceu aquele mal que viria sobre mim, então não viria sobre mim aquele mal. Porque Deus não falou, não teria que vir o mal. Quem conhece Deus fala assim, Deus falou para que você orasse para Ele te livrar do mal, justamente para aquele mal não vir. Deus te fala para você clamar e Ele cortar o mal que viria pela frente. Quem conhece a Deus fala assim. E operando Deus, quem impedirá? Amém? Vamos ficar por aqui, vamos agradecer a Deus por essa bela palavra. É isso que Deus te colocou aí para você ouvir. Volta-te para os valores que há na palavra de Deus. Vida de oração, arrependimento, fé, comunhão, santificação, exame das Escrituras, dons, ministérios, talentos, crer, buscar em Deus, desejar as coisas de Deus, crer para ver o impossível acontecer, porque para Deus nada é impossível. Volta-te para os valores que há na palavra de Deus, e Deus se voltará para você. Amém? Esse foi o conselho de Davi, para que o filho dele não se desviasse do caminho do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Toda honra e toda glória seja ao Espírito Santo. Quero te convidar a esse momento de oração. Sem Ele nada podemos fazer. Deus de amor e Deus de bondade, Deus de fidelidade e Deus de glória, quero te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela Tua presença, meu Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Se nós nos voltarmos para os valores da Tua palavra, o Teu Espírito Santo se moverá a nosso favor. O Espírito do Senhor só trabalha onde a palavra está. Por isso, Senhor, quero, como Davi diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu quero esconder a Tua palavra, Senhor, para não pecar contra Ti, para que através da Tua palavra eu tenha uma vida de vitória e veja o Teu nome ser glorificado. Assim, Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada um que aqui ora comigo, cada um que aí pela internet, pelo YouTube está orando comigo, cada um que pela rádio está orando comigo, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, e vermos a Tua glória se manifestar, como Tu te manifestaste na casa em que Salomão edificou a Ti.
Em nome de Jesus eu oro a Ti e te agradeço. Amém. Graças a Deus.